Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma noite estamos aqui para louvar ao nosso Deus, para buscá-lo em oração e para ouvir a voz dele falando conosco através da sua palavra. Que esse momento de culto seja um momento onde nós possamos entregar toda a nossa adoração, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos ao nosso Deus, que é o único merecedor de toda a glória, de todo o nosso louvor. Que Ele possa também ministrar as verdades dele para a sua vida e que essas verdades possam transformar o seu coração, possam abençoar a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Vamos começar esse tempo, meus irmãos, de culto, de oração, com uma oração. Eu queria te convidar, aí onde você está, se você está com sua família, traga a família para perto, aí deem as mãos e orem juntos nesse momento, agradeçam a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito por você, por aquilo que Ele tem feito através de você. Tenha um tempo de oração, de gratidão, de louvor a Deus nesse momento, meus irmãos. Vamos orar e agradeça pela provisão dEle, pela proteção dEle, por aquilo que Ele tem sido, um Deus presente na nossa vida, um Deus que não nos abandona em meio à tribulação, mas continua caminhando conosco a todo momento, nos dando passos firmes que levam a direção a Ele. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite abençoada, preparada pelo Senhor, Pai, para que estivéssemos aqui reunidos, mesmo à distância fisicamente, mas próximos e unidos espiritualmente, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus que está ouvindo a nossa oração, um Deus que tem nos abençoado sobremaneira, um Deus que tem conduzido nossos passos, um Deus que tem nos protegido em meio às tempestades da vida, Pai. Nós te louvamos porque o pão de cada dia nós temos, graças ao Senhor, graças à Tua provisão. Nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. Nós louvamos porque o Senhor é um Deus criador e é um Deus que criou e continua abençoando Sua criação, Pai, até hoje. Mesmo nós sendo pessoas falhas, pecadoras, que buscam sempre estar distantes de Ti. O Senhor nunca se distancia da gente, o Senhor sempre fica próximo de nós, Pai. Nós te louvamos por isso. Tome conta desse culto, Pai. Fale aos corações, ministre às famílias que estão ouvindo, que estão assistindo esse culto, Pai. Ministre aos corações que estão aqui. Ouça as orações, Pai, as nossas súplicas. Nós precisamos do Senhor para tudo, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nos abençoe, abra nossa mente e nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda nesse sentimento de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, eu te convido a cantar um cântico comigo. Ele diz assim: te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que ainda há de fazer em nós e através de nós. Esse é o nosso Deus que nos abençoou no passado, nos abençoa no presente e promete nos abençoar, estar conosco, nos direcionar no futuro também. Vamos louvar esse Deus? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te
por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas, Pai. Obrigado, que o Senhor é um Deus abençoador, Pai. O Senhor é um Deus que tem nos abençoado demais, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos dado muito mais do que a gente merece, porque a gente não merecia nada. E mesmo assim, o Senhor continua nos abençoando. Louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Nós queremos agradecer por tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos, e queremos dizer: o Senhor é o nosso único Deus, e nós louvamos o Senhor, e nós queremos adorar o Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso ser nessa noite. Obrigado, Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós, e também através de nós, para abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom poder adorar nosso Deus, que bom que nós temos um Deus presente, um Deus que ouve as nossas orações, e também um Deus que quer nos transformar através da sua palavra. E é essa palavra que eu te convido agora a ir comigo para meditar nela e ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Vamos para a palavra de Deus, meus irmãos. Eu os convido a abrir no livro de Isaías, Isaías capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche seus olhos agora e se concentre em Deus e peça para que Ele ministre a palavra dele ao seu coração, que Ele possa trazer verdades que te transformem, que te levem a ter um relacionamento mais íntimo com Ele nesse momento. Peça para que a palavra dele seja transmitida agora de forma fiel e que ela ache morada no seu coração. Pai, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a tua palavra em nossas mãos e podermos lê-la e meditar nela, Pai, e extrair dela aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque a palavra de Deus, Pai, está diante de nós e nós podemos meditar nela, Pai, e podemos nela, através dela, trazer conforto, consolo para o nosso coração em momentos tão difíceis como nós temos vivido. Eu peço nesse momento
Abra a mente, o coração, os olhos e os ouvidos de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, de todos aqueles que estão participando desse culto, que eles possam, Pai, absorver tudo aquilo que vem do Senhor. Me usa como instrumento nesse momento. Quem sou eu para transmitir a Tua palavra? Mas obrigado, porque o Senhor me escolheu, Pai. E eu peço que o Senhor me use nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não somente a crise sanitária, né, da pandemia, da doença, do vírus, mas também uma crise política, uma crise ideológica, uma crise financeira que tem afetado várias pessoas. Então nós estamos em um momento muito difícil. E normalmente em momentos difíceis, o que as pessoas elas fazem mais? Elas reclamam. As pessoas em momentos assim, elas reclamam de tudo que tem acontecido. E nós vemos que ao nosso redor não tem sido diferente. Talvez você conviva com pessoas que têm vivido esse tempo em reclamação. E também desenvolve nas pessoas um sentimento de desânimo, porque parece que tudo isso nunca vai passar. Parece que não tem fim essa tempestade. Uma tempestade que começou e parece que ela tem se prolongado por vários dias, por meses, e parece que ela não tem fim. Então as pessoas têm o sentimento de reclamação, de murmuração por tudo aquilo que tem acontecido, e também aquele sentimento de desânimo. E muitas vezes isso acontece também com os cristãos. Talvez nós nos enquadremos também nesse grupo de pessoas que têm vivido essa fase tão difícil, reclamando e vivendo em um desânimo profundo, uma desesperança profunda. Mas, meus irmãos, o desafio para nós, o desafio para todos nós, é vivermos em alegria, em esperança em momentos ruins. Nós precisamos desenvolver essa alegria e essa esperança em momentos ruins. Parar de murmurar, parar de viver desanimado, desesperançoso, e trocar tudo isso pela alegria do Senhor e também pela esperança que nós temos nele. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque esse texto que nós lemos, ele é uma oração do profeta Isaías para Deus, intercedendo por ele e por todo o povo de Judá, o povo de Deus que estava reunido ali naquele tempo. Aquele tempo, Deus ele se fazia presente no meio do povo, porém o povo vivia longe de Deus. Eles eram governados nessa época, o reino de Judá, onde se concentrava o povo de Deus, eles eram governados pelo rei Acás. E o rei Acás era um rei que vivia muito longe e governava muito longe do nosso Deus Todo-Poderoso. Era um rei que adorava outros deuses, deuses pagãos, e chegava a sacrificar esses deuses, ao ponto que ele chegou a sacrificar seu próprio filho a um deus pagão. E quando essa liderança vivia longe de Deus, incentivou o povo também a viver longe de Deus. Então o povo de Deus não estava vivendo mais perto de Deus. O povo estava caminhando muito longe de Deus, ao ponto de também adorarem outros deuses e caminharem bem distantes daquilo que Deus tinha para a vida deles, daquilo que eles foram chamados para ser, povo de Deus. E nós vemos que em meio a tudo isso, Isaías, ele ora intercedendo pelo povo. Isaías lança uma profecia, que era de que o rebento de Jessé, ou seja, o Messias Salvador, ele viria e acabaria com todo esse sofrimento, porque esse povo estava vivendo longe de Deus, e essa distância de Deus, tanto do povo quanto do rei Acás, que era o rei deles, trouxe consequências terríveis para esse povo. Esse povo vivia em uma miséria terrível. Esse povo, eles eram sempre invadidos pelos outros povos e viviam sempre em ameaça de invasão. Ou seja, o povo não vivia em paz, não tinha o que comer. Um povo que vivia uma miséria espiritual, uma miséria material terrível. Mas Isaías, nessa oração, quer trazer esperança àquele povo. Ele queria trazer esperança de que um dia tudo isso iria acabar, porque viria o Salvador, aquele que iria governar de forma justa, aquele que levaria de novo esse povo para mais perto do nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus. Meus irmãos, e Isaías vislumbrava a vinda do Filho de Deus, o Messias, para redimir e salvar toda a humanidade. E para ele, era uma profecia maravilhosa que iria acontecer, tanto para ele quanto para o povo. Era algo maravilhoso, uma promessa maravilhosa, só que ela iria acontecer ainda.
Porém, meus irmãos, essa profecia se cumpriu. E hoje nós já vivemos essa realidade. Jesus, meus irmãos, já veio. Jesus já se sacrificou por nós naquela cruz para nos trazer a salvação, para que nós pudéssemos novamente nos aproximarmos do nosso Deus. Eles viviam numa expectativa de uma promessa, de uma profecia que iria acontecer. Nós já vivemos essa promessa cumprida, nós já vivemos a vinda de Jesus, meus irmãos, nós já vivemos aquilo que Ele fez, nós já sabemos que Ele veio e que Ele fez tudo isso por amor a nós, para nos dar esperança em momentos difíceis como esse que nós estamos passando. Que isso possa encher seu coração. Jesus já veio e eu creio que Ele está próximo de voltar novamente para buscar o seu povo. Nós vemos os sinais ao nosso redor, nós vemos que a profecia da volta de Jesus está se cumprindo e Ele vai voltar e resgatar todo o seu povo para vivermos eternamente com Ele, um lugar onde não haverá mais choro, tristeza, tribulação, onde nós viveremos e gozaremos da alegria eterna, da presença do nosso Deus e de Jesus Cristo. Que isso possa encher seu coração. E nós vemos nesse texto que eles viviam essa expectativa, porém nós vivemos o hoje, nós já vivemos essa vinda, nós já presenciamos isso, nós confiamos e cremos que Jesus veio e nos salvou. Então o texto começa assim: orarás naquele dia. Nós já podemos dizer assim: oraremos hoje. Eles estavam na expectativa de algo que iria acontecer, nós já estamos vivendo a promessa cumprida na nossa vida, então nós podemos orar: hoje oraremos assim. Graças te dou, ou seja, uma oração de gratidão. O profeta começa dizendo: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. Meus irmãos, nós temos que orar com gratidão, uma oração de gratidão. Por quê? Porque o Senhor retirou de nós a sua ira. A ira de Deus que era para recair sobre nós, pessoas pecadoras, que viviam longe dele, pessoas que praticavam somente injustiça, iniquidade. Essa ira era para ter recaído sobre nós. Porém, meus irmãos, Ele retirou sua ira de nós e lançou sobre Jesus Cristo naquela cruz. Jesus, meus irmãos, naquela cruz, Ele recebeu toda a ira de Deus que era para nós termos recebido. Jesus, por Ele nos perdoou através daquela morte na cruz, meus irmãos. Ele nos deu a possibilidade de vivermos a salvação que está nele, a salvação que temos em Jesus Cristo, meus irmãos, se dá porque Ele se sacrificou naquela cruz. Nós precisamos orar agradecendo por isso, porque essa ira não recaiu sobre nós. Se a ira de Deus que recaiu sobre Jesus caísse sobre nós, não sobraria mais ninguém, meus irmãos. Mas a ira de Deus recaiu sobre Jesus, Ele levou sobre Ele tudo aquilo que era para nós, levou sobre Ele os nossos pecados, todo o sofrimento e toda a ira de Deus, para nos dar a paz, para nos dar a salvação, para nos dar a esperança, meus irmãos. Vamos orar sempre agradecendo por isso. Graças te dou, vamos orar uma oração de gratidão a Deus, assim como o profeta fez em algo que iria acontecer. Nós já vivemos essa promessa cumprida, meus irmãos. Agradeça a Ele por isso, porque a ira do Senhor não recaiu sobre nós. E também porque Ele nos dá o Consolador. Olha só o resto do versículo 1. E tu me consolas. Nós já temos essa consolação, meus irmãos, porque Jesus morreu na cruz. Nós temos o Espírito Santo, que veio para ser o nosso Consolador, aquele que nos ajuda a caminhar durante os momentos difíceis, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos dá esperança quando nós estamos desesperançosos, aquele que nos traz alegria nos momentos que nós estamos tristes, abatidos. É o Espírito Santo, meus irmãos, e Ele veio para nos consolar. É esse consolo que o profeta estava dizendo aqui que iria acontecer, já está sobre nós. A presença do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, aquele que nos consola, aquele que nos guia, aquele que nos protege de todo o mal, é aquele que tem firmado nossos passos em direção a Cristo, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao nosso Deus, é aquele que intercede por nós diante do nosso Deus, levando até a Deus as nossas súplicas, aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que tem
abatida a nossa alma. O Espírito Santo faz isso, porque Ele é o nosso consolador, meus irmãos. Oraremos com gratidão também, porque Ele nos salvou e se tornou a nossa salvação. Olha só, continua lendo, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Meus irmãos, Deus Ele é a nossa salvação. A nossa salvação está em Cristo. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nós estávamos atolados no pecado, na iniquidade. Porém, Deus veio na nossa direção para nos salvar. O primeiro passo para a salvação não foi dado por nós, meus irmãos. O passo para a salvação foi dado pelo próprio Deus, vindo em direção a nós. Isso diz respeito a Ele. Ele nos salvou e Ele se tornou a nossa salvação em Jesus Cristo. Através daquela morte na cruz, nós temos hoje a salvação, meus irmãos. Nós estamos salvos de uma vida conduzida pelo velho homem. Hoje nós vivemos em novidade de vida, meus irmãos. Nós temos hoje a presença do novo homem que existe em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos orienta. Graças ao sacrifício de Jesus, nós temos a salvação, meus irmãos. Hoje nós temos esperança. E aqui o texto diz: confiarei e não temerei. Deus é a nossa salvação, é um Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele é fiel. Atributo de Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Tanto que nós estamos vendo aqui uma profecia que se cumpriu na nossa vida. Nós já vivemos o gozo dessa profecia, meus irmãos. Nós já vivemos essa alegria da salvação em Jesus Cristo. Louvado seja o nome dEle por isso. Um Deus que diz que nós não precisamos temer. Tudo isso que tem acontecido ao nosso redor não é motivo para que nós temamos, meus irmãos, mas para que a gente confie cada vez mais nele. Ele é um Deus presente que tem nos protegido. E se eu estou aqui, você está aí nesse momento, é porque Ele tem nos protegido, tem cuidado de nós. Ele é um Deus fiel, é um Deus que não nos deixa sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele é um Deus presente que nos protege de todo o mal, nos livra da morte todos os dias. Muitas vezes nós nem percebemos isso, mas a proteção de Deus é constante na nossa vida, sobre nós, sobre a nossa família. Ele é a nossa proteção. Então, confie nele e não tema. Porque, diz o texto, o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a nossa força. Como eu disse, muitas pessoas têm vivido desanimadas nesse tempo. Mas ore, agradeça a Deus, porque Ele é a nossa força. É nele que nós temos força para caminhar, para levantar, para enfrentar os desafios do nosso dia a dia. É Ele é a nossa força, o nosso Deus, Ele é a nossa esperança, é aquele que nos dá força, nos dá ânimo redobrado para vivermos cada dia, mesmo em meio a uma tempestade. Nós estamos atravessando essa tempestade, porém Ele é aquele que está ao nosso lado, nos dando, enchendo nosso coração de alegria, de ânimo, para que nós caminhemos sempre na direção dEle, caminhamos sempre para frente, prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é a nossa força, o nosso cântico, ou seja, motivo de toda a nossa adoração. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Ele é o motivo de nós podermos orar agradecendo a Ele, orar suplicando a Ele por aquilo que nós precisamos. Ele é o Deus presente que tem nos ouvido, que tem inclinado seus ouvidos para nos ouvir. E Ele é o único que merece toda a nossa adoração. Aquele povo vivia longe, o rei Acaz vivia longe adorando outros deuses, mas nós sabemos que só existe um Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Emanuel, o nosso Deus presente, o nosso único Deus, o nosso Deus excelso, grandioso. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que nós possamos viver uma vida de gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E aí o texto continua: Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Graças a Ele, meus irmãos, graças a Jesus Cristo, nós podemos beber da água da vida. Essa água da vida que é o próprio Jesus. Ele é a fonte de água, Ele é a fonte da salvação. O texto está dizendo isso. Viria a fonte da salvação, onde nós poderíamos beber dela. E já veio, essa fonte é o próprio Jesus. E nele nós podemos beber, e a nossa sede espiritual é saciada. Somente nele nós podemos achar a salvação, meus irmãos. É por crer nele, através da fé em Jesus Cristo, nós somos salvos, meus irmãos.
Não depende de nós, depende do próprio Deus por nós. O Deus que tem olhado para nós com misericórdia e tem salvado o seu povo que está espalhado pela terra, e nos dá a possibilidade de bebermos dessa fonte, essa fonte inesgotável de água que traz vida, que é Jesus Cristo. E aí diz também o texto: direis naquele dia. Ou seja, ele ainda estava, falando, proferindo algo que iria acontecer. Nós podemos falar assim: diremos hoje, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Hoje nós podemos dizer: louvaremos a Ele por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Primeiro por quem Ele é, meus irmãos. Muitas vezes a gente só quer agradecer por aquilo que Deus tem nos dado, mas o primeiro motivo de nós agradecermos é por quem Ele é. Um Deus soberano, um Deus criador, aquele que nos criou. Se estamos aqui é porque Ele nos criou e nos deu um propósito de vida. Ele é o Deus que nos sustenta, que sustenta não somente a nossa vida, mas todo o universo na palma de suas mãos, de tão poderoso que Ele é. Ele é um Deus grandioso, um Deus excelso, um Deus maravilhoso, e isso deve ser motivo da nossa adoração e da nossa gratidão. E sim, por tudo aquilo que Ele tem dado para nós, pelo alimento de cada dia, pela nossa família, pelos nossos filhos, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pela provisão financeira, pelo nosso teto, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Nós temos que agradecer por tudo isso, porque Ele é um Deus poderoso que tem abençoado os seus filhos. E diz aqui: invoquemos, invocai o seu nome. Nós precisamos invocar, chamando por Ele. Isso nós fazemos em oração. Clame, chame por Deus, meus irmãos. Em meio à tempestade, nós precisamos firmar os nossos olhos em Deus e chamar por Ele, clamar, suplicar. Nós precisamos nos achegar a Deus em oração, em momentos difíceis, que nós possamos lançar o nosso coração, a nossa voz em direção a Deus, porque Ele é o único que pode acabar com todo esse momento difícil e pode trazer paz ao nosso coração. Esse é o Deus que era a esperança de Israel, um Israel que vivia longe dele, um Israel que vivia na miséria, que vivia sempre assolado pelos inimigos ao redor. É o mesmo Deus que livrou esse povo, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje, é o Deus que traz paz ao nosso coração. Invoque o nome dEle, chame por Deus, em meio às dificuldades, chame o nome de Deus, clame por Ele, suplique a Ele. E o texto diz: tornemos o nome dEle conhecido, tornai manifesto os seus feitos entre os povos. Nós precisamos, meus irmãos, testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele é. Nós precisamos abrir nossa boca e proclamar quem Deus é e aquilo que Ele tem feito, para que os povos, as pessoas ao redor, possam também conhecer esse Deus que tem nos conduzido, esse Deus que tem nos sustentado, esse Deus que tem nos abençoado, e também possam ter o coração arrebatado a Ele, meus irmãos. Nós precisamos tornar os feitos dEle conhecidos pelo mundo. Testemunhe, fale para os seus vizinhos, fale para os seus familiares, fale de tudo aquilo que Deus tem te dado, tem feito por você, quem Ele é, um Deus salvador, um Deus que olha para o pecador com amor e o salva. Fale, testemunhe isso, manifeste aquilo que Deus tem feito àqueles que estão ao seu redor, nem que for nas pequenas coisas, pelo pão de cada dia, pela comida da sua despensa. Louve a Deus por isso e fale para as pessoas: isso que eu tenho é graças a Deus, é Ele que tem me dado, Ele que tem me sustentado, e hoje eu tenho paz no meu coração, porque Ele me salvou, e hoje eu tenho esperança em meio à tribulação, porque Ele me dá essa esperança. Jesus Cristo me dá essa esperança, e Ele pode trazer essa esperança para você também. Transmita isso. O mundo precisa, meus irmãos, conhecer de fato quem é esse Jesus e o que Ele é capaz de fazer. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas elas não comprovam, elas não têm ninguém para comprovar diante delas o que realmente Ele é capaz de fazer. E nós precisamos fazer isso, manifestar para aqueles que estão ao redor aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele é, que é um Deus salvador, um Deus que se fez homem para pisar aqui na terra, para ser humilhado e morto por cada um de nós, por amor a cada um de nós. Vamos transmitir essa mensagem, meus irmãos, que isso possa ser verdade na minha vida, que possa ser verdade na vida de muitos que vivem na escuridão, que vivem uma vida longe do nosso Deus. E o texto continua: relembrai que é excelso o seu nome. Nós precisamos relembrar, meus irmãos, todos os dias de quem é Deus, porque quando a gente deixa de lembrar
de Deus no nosso dia. A gente tem um dia terrível. Quando a gente deixa de se lembrar de Deus na nossa vida começa a caminhar por um caminho perigoso. Deus, ele precisa ser a nossa lembrança, ele precisa ser aquele que está sempre na nossa mente, em todos os momentos, desde o momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Que Deus possa estar sempre na sua mente, que durante o dia você possa ter momentos de oração, de súplica, de invocação a Deus. Você possa sempre, durante seu dia a dia, se relacionar com o nosso Deus, para que assim ele fique gravado no seu coração, na sua mente, para que você nunca se esqueça de quem ele é, para que você continue sempre caminhando na direção dele. Nós precisamos relembrar do seu nome, relembrar de quem é esse Deus. E o texto termina: cantai louvores ao Senhor, porque fez grandiosas coisas. Deus, ele faz grandes coisas por nós, meus irmãos. E o que eu digo? As grandiosas coisas é pelo simples fato de ter te dado fôlego de vida para viver esse dia, ter te dado forças para vencer esse dia, essa quarta-feira que está terminando. É aquele que te dá esperança para o dia de amanhã. Esse é o Deus que nós precisamos cantar, ou seja, louvar. E o louvar aqui não é somente com a nossa voz, é com a nossa vida, com a nossa alma. É um Deus que precisa ser adorado por nós a todo momento, meus irmãos. Desde o momento que a gente acorda, ao momento que a gente vai dormir, nós precisamos louvar ao nosso Deus, adorá-lo por tudo aquilo que ele tem feito, pelas pequenas coisas, que na verdade são grandiosas coisas, pelo alimento, pelo pão que você comeu hoje, pelo seu alimento, pela casa que você tem, pelo teto, pela sua família. Agradeça a ele, louve a ele dia após dia por tudo isso, e principalmente porque ele te salvou, porque nós estávamos caminhando por um caminho de morte, e ele nos trouxe para um caminho de vida. Estávamos caminhando por um caminho de trevas, de escuridão, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, meus irmãos. Glória a Deus por isso, nós possamos ter isso em mente, que nós possamos louvá-lo, engrandecê-lo por isso a cada dia. Diz assim, o texto ainda continua: exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Meus irmãos, Deus, ele é grande, ele é excelso, porém ele está no nosso meio. Olha que maravilha, Deus está conosco, meus irmãos. Até mesmo nesse momento onde nós não podemos, por enquanto, estarmos reunidos em cultos públicos, presencialmente, Deus continua conosco, ele está com você na sua casa, no seu lar. Deus é um Deus presente no meio do seu povo. Ele está com você quando você está lá no seu trabalho, ele está com você quando você está lá na escola, ele está com você quando você está andando na rua, quando você está dentro do seu carro, na sua casa. Ele é um Deus que está no meio de nós, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que se faz presente no meio do seu povo. É um Deus que caminha conosco, meus irmãos, e que essa esperança possa encher o seu coração. Você não está só, Deus está caminhando contigo. Deus é aquele que nos segura pelas mãos e nos conduz para a direção dele, para a direção de Jesus Cristo, meus irmãos. E quando a gente está cansado e não consegue caminhar, ele é aquele que nos pega no colo e nos leva em direção a ele. Esse é o nosso Deus, um Deus que veio ao nosso resgate, que veio à nossa salvação, e um Deus que continua caminhando no meio do seu povo. Que isso possa encher sua vida, que isso possa encher seu coração. Então ore agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele é na sua vida. E transmita, testemunhe aquilo que ele tem feito por você e através de você para todos aqueles que estão ao redor. Hoje nós temos o privilégio de vivermos a vida com Jesus Cristo. Aproveite esse momento e viva essa vida com Jesus de forma intensa, de forma onde você possa viver uma vida de adoração, uma vida de oração, de meditação da palavra. Que não sejam somente esses momentos de culto, que você possa ir até a palavra de Deus e receber alimento dela, mas que você possa ter momentos como esse no seu dia a dia. Busque a Deus através da sua palavra, busque a Deus em oração, em uma vida de aproximação a Ele em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Eu queria te convidar a orar para que Deus possa encher seu coração de alegria, de ânimo para aqueles que estão desanimados, que Ele possa realmente conduzir seus passos, que Ele possa conduzir sua família, que você possa agradecer a Ele agora também por tudo aquilo que Ele tem feito por você e pelos seus. Agradeça pela salvação. Vamos ter um tempo de oração agora, meus irmãos, de petição, mas também de agradecimento por quem Ele é, por tudo que tens feito, por tudo que ainda há de fazer. É o que nós cantamos no início do culto, e essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda fará
em nós e através de nós. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos dá ânimo, que nos incentiva, que nos dá esperança em meio a tanto momento difícil, Pai. Obrigado porque no Senhor nós temos a salvação. O Senhor se fez nossa salvação em Jesus Cristo naquela cruz. Obrigado porque Ele nos salvou. Obrigado porque Ele nos deu novamente a esperança de vida e de vida eterna, a vida contigo, Pai. Obrigado porque Ele nos resgatou de uma vida de pecado e nos trouxe para viver no reino do Filho do Teu amor, Pai. Nós Te louvamos por isso. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus que continua caminhando conosco. O Senhor é um Deus que está no meio do Seu povo, Pai. Que nós possamos invocar o Senhor, que nós possamos sempre tornar o Teu nome conhecido, Pai. Nós possamos tornar os Teus feitos conhecidos através da nossa vida para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, nos abençoe, continue conosco, ministrando ao nosso coração. Eu peço por cada família que está assistindo esse vídeo, por cada pessoa, por cada vida que está nesse momento de culto, Pai. Eu peço, Senhor, vasculhe o coração de cada um deles, Pai. Eu sei que o Senhor é o único que pode olhar a nossa mente e nosso coração, e é o único que pode também nos ajudar, Pai, em momentos onde nada e nem ninguém pode nos ajudar. É somente no Senhor. Então eu peço, abençoe a vida e o coração de cada irmão, de cada irmã que está assistindo nesse momento, Pai. Desde o mais novo ao mais velho, que todos possam sentir nesse momento a Tua presença, trazendo paz, alegria e ânimo ao coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, e eu peço, Senhor, dê uma noite abençoada para os meus irmãos, e amanhã uma quinta-feira abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar você, a sua família e tudo que diz respeito à sua vida. Tenha uma ótima noite e amanhã um dia na presença de Jesus. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, qualquer pedido de oração, eu peço para que vocês mandem para mim no WhatsApp. Gente, se precisar orar pelo WhatsApp, a gente ora. Se precisar interceder, a gente intercede, aconselha, tá bom? Por telefone. Mas não deixe. Se você tem algo para pedir, para clamar e precisa de ajuda, entre em contato conosco. Mande uma mensagem e nós estaremos aqui juntos, orando e intercedendo a Deus pela sua causa. Deus abençoe, tenha uma ótima noite e um grande abraço. Fiquem com Deus.